Hora de falar sobre o São Paulo com redução da dívida. O Tricolor divulgou um relatório referente aos 9 primeiros meses do ano. E esse documento apresenta uma redução de 55 milhões de reais de janeiro a setembro. Essa queda tem a ver com direitos federativos e intermediações, ela caiu em 2 milhões e 700 mil, com instituições financeiras, diminuição de 56 milhões e 900 mil reais, com o FDIC 2 milhões e 900 mil, além de parcelamentos, tributos e provisões em mais 14 milhões e 900 mil reais. É só importante colocar um outro lado para te explicar que no período de janeiro a setembro, o São Paulo aumentou suas obrigações em 88 milhões e 700 mil, com obrigações trabalhistas e direitos de imagem, e em 15 milhões e 800 mil, com fornecedores e acordos. Hora de falar sobre Oscar, temporada para se esquecer, da parte do meio atacante de 34 anos de idade e um ano extremamente improdutivo para o São Paulo, que gasta com Oscar 2 milhões e 300 mil reais por mês de salário, direitos de imagem e luvas. O Oscar só ganha menos no futebol brasileiro do que Memphis Depay, Neymar e Gabigol. Há alguns outros jogadores muito próximos dele, como por exemplo o Saul, Samuel Lino, Jorginho, Andréas Pereira e agora Arrascaeta. Mas acima do Oscar, somente 3 jogadores de futebol no Brasil. E apesar desse salário astronômico, a entrega do Oscar na temporada atual é muito ruim. Ele acaba de ter constatada mais uma lesão na panturrilha que vai afastá-lo dos campos por pelo menos, ou por até, perdão, 6 semanas. Período de 4 a 6 semanas de recuperação. E aqui vem um grande ponto. Existe a possibilidade real de Oscar nem entrar mais em campo nessa temporada. Temporada marcada por uma série de lesões, essa é a 5ª. Desde que ele foi recontratado, o Oscar chega no início de 2025 como a grande estrela da companhia. Por conta das 5 lesões, o Oscar só esteve em campo à disposição do São Paulo em 38% dos jogos. Muito pouco ou quase nada para alguém que ganha do São Paulo 1,5 milhão de reais por mês e mais 800 mil reais por mês da patrocinadora. A saideira sobre Oscar: 21 jogos, 2 gols e 5 assistências. Ele não entra em campo desde 19 de julho em partida contra o Corinthians. Quero falar agora sobre o São Paulo, que contratou 2 grandes promessas internacionais. São Paulo acaba de fechar contratações de um africano chamado Ridwan Mohamed e de um jogador da Guatemala chamado Marvin Alexander Ávila. Esses jogadores foram identificados pela equipe de scout de Cotia. A partir daí o São Paulo começou a negociar através do diretor de futebol da base, o Douglas Schwartzman. Os atletas serão reforços do São Paulo assim que completarem 18 anos de idade. Eles ainda não chegaram à maioridade e não podem virar reforços do Tricolor em Cotia. Há necessidade para mudança de atletas para outro país de que eles completem 18 anos de idade. Mas o acerto entre o São Paulo e os clubes que detêm os atletas já foi feito. São Paulo vai pagar uma compensação financeira aos 2 clubes para ter o africano e o guatemalteca, e eles serão reforços assim que completarem 18 anos de idade. São Paulo fez uma grande pesquisa pelo mundo e entendeu esses 2 como alguns dos mais promissores entre aqueles identificados. Só para completar, registrar também que Douglas Schwartzman está em Recife, capital do Pernambuco, para negociar últimos detalhes da contratação de um jogador do Náutico. O nome desse atleta segue sendo mantido em sigilo. Trata-se de um jogador que já atuou no principal, nesse momento voltou para a base e o São Paulo está o contratando, comprando com direitos econômicos para que esse atleta possa performar na base e virar reforço do time principal no futuro não tão distante. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Hora de falar sobre o São Paulo. Queria te contar se existe alguma procura do Besiktas por Ferreira. Essa especulação voltou à tona nas últimas horas e dá conta de que o clube turco pretende comprar o Ferreira em janeiro. Existiu uma consulta do Besiktas na última semana da janela de transferências na Turquia, há exatamente um mês. A ideia do Besiktas era contratar o Ferreira por empréstimo. São Paulo considerou um negócio absolutamente maluco. Qual é a lógica de emprestar um jogador que é titular e peça importante? Diante desse cenário, o Besiktas contratou na oportunidade o João Silva, ou melhor, o Jota Silva, atacante português que estava no Nottingham Forest. Ele chega por empréstimo de uma temporada. 2 jogos e 1 gol até aqui.
Jota Silva ainda está se adaptando aos novos companheiros, nem dá para fazer uma avaliação se ele tem ido bem ou mal. E aí surgiu a especulação de que o Besiktas já procurou o São Paulo para buscar a aquisição em definitivo do Ferreira em janeiro. São Paulo assegura que não houve nenhum contato, zero sondagem ou especulação para 2026. O Tricolor confirma que foi procurado um mês atrás em relação a esse empréstimo, mas é muito difícil imaginar que o Ferreira possa ser negociado, especialmente porque o São Paulo tem só 35% dos direitos econômicos do Ferreira. Então precisaria ser uma baita venda para que o negócio interessasse ao São Paulo, senão o Tricolor vai correr o risco de perder o Ferreira por cifras bem baixas. Inclusive é importante lembrar que o Ferreira foi comprado do Grêmio por 2,5 milhões de dólares, mas o São Paulo só pagou 1,4 milhão, o outro 1,1 milhão segue pendente e o presidente do Grêmio outro dia veio a público para reclamar dessa questão. A saideira sobre o São Paulo, Júlio Casares concederá sua primeira entrevista coletiva nessa terça-feira. Primeira entrevista coletiva em quase ou após 4 anos. A última vez que o presidente reuniu jornalistas para falar aconteceu em maio de 2021. Hora de falar sobre o São Paulo e um erro de R$1 milhão. Contei para vocês no final de semana sobre a possibilidade de o Tricolor comprar Gustavo Santana. Artilheiro do time no Campeonato Paulista Sub-20, são 8 gols marcados em 18 partidas. Pois bem, Gustavo Santana pertence ao Cuiabá e está emprestado até o fim da Copa São Paulo de Juniores do ano que vem. E o Tricolor acabou por utilizá-lo contra o Cuiabá no Campeonato Brasileiro da categoria Sub-20, sem saber que sua utilização acarretaria numa multa de R$1 milhão. Tanto o São Paulo não sabia que o Gustavo Santana entrou nos minutos finais, ele jogou apenas 6 minutos. Cuiabá fez valer a cláusula e passou a cobrar o São Paulo, que decidiu não pagar. O que o Cuiabá fez foi a Câmara Nacional de Resolução de Disputas para cobrar essa grana. Só para você entender, R$1 milhão equivale a mais do que aquilo que está estabelecido como opção de compra. Para que o São Paulo fique com o Gustavo Santana, vai haver necessidade de desembolsar R$700 mil por 60% dos direitos econômicos. E o Cuiabá já disse que não vende o atleta por esse valor se não houver o pagamento da multa rescisória. Até por isso, o futuro do Gustavo Santana hoje é bastante incerto no Tricolor, mesmo com números bem interessantes. Antes de mudar de assunto, só registrar que Oscar teve nova lesão muscular. O problema agora é na panturrilha esquerda, nenhuma data de retorno. O Oscar parece não conseguir jogar desde que voltou da China. Importante lembrar que o seu custo é de R$2.300.000 por mês. Bora falar agora sobre o Grêmio, que resolveu cobrar de forma pública São Paulo e Botafogo. O presidente Alberto Guerra deu uma entrevista ao Band Esportes, deixando bem claro que os dois rivais da Série A ainda seguem inadimplentes com reforços contratados recentemente. Frase do presidente: são 2 clubes que devem ao Grêmio. Tem parcela em aberto do São Paulo pelo Ferreira e do Botafogo pelo Nathan Fernandes. Quero começar explicando sobre a contratação do Ferreira. São Paulo se comprometeu a pagar R$2,5 milhões por 35% dos direitos econômicos. Primeira parcela foi paga com atraso, mas o Tricolor conseguiu quitar R$1,4 milhão. Restam ainda R$1,1 milhão ou mais ou menos R$5,9 milhões que já estão atrasados. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.